convido a todos a abrirem a palavra de Deus em Marcos capítulo 12, versículo 13 ao versículo 17, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Se assentem, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus foi abordado em quase todas as questões do seu contexto, ou do contexto da época em que ele viveu. E aqui, mais uma vez, Cristo está sendo experimentado acerca do tributo. E aí, pagar ou não pagar? Vamos ver como é que este mestre vai se posicionar em relação ao tributo. Pagamos ou não pagamos o tributo ao império? Iremos pagar ou não iremos pagar? Iremos nos abster de pagá-lo? Iremos nos revoltar contra o império? Qual será a postura dele? Então envia-lhe uma comissão para prová-lo, para experimentá-lo, para ver se pega Cristo em alguma palavra. O contexto aqui é o seguinte, irmãos. Em consequência da política servil a Roma, desenvolvida por Herodes o Grande, ele tinha obtido o favor de Roma, tinha desenvolvido uma política de amizade com o império, e com isso obteve para a terra judaica, para a região da Judéia toda, a posição de um reino amigo. Então Herodes o Grande reinou como amigo de Roma, como amigo do império. Diferente das outras províncias que foram conquistadas por Roma, ali na Judéia não havia forças de ocupação quando Herodes o Grande reinava, quando ele governava ali. O sistema judicial era próprio, a administração dos impostos era própria também, e os moradores não eram obrigados a pagar imposto pessoal ou tributo dos súditos, como era chamado, os impostos pagos à coroa, o imposto aqui questionado por eles. Mas com a morte de Herodes o Grande, os irmãos sabem que o reino foram divididos entre os 4 filhos, cada um ficou com uma região. E a região da Judéia, a região de Samaria, a região de Idumeia, ficou sendo de propriedade de Arquelau, um dos filhos de Herodes o Grande. Mas ele governou de uma maneira tão trágica, tão terrorista, que Roma foi forçada a tomar o poder dele. E aí a região de Judéia, de Samaria, da Idumeia, passou a ser uma região subjugada por Roma, ou dominada de uma maneira mais severa e mais cruel por Roma, de Roma. E Roma então passou a tomar conta dos tributos, passou a tomar conta da jurisdição, passou a tomar conta de tudo. Como? Nomeando um procurador para a região. Era assim que eles faziam, nomeavam um procurador ou um governador, e esse governador era responsável por administrar, recolher os tributos e dar a coroa. E isso incluía
todos os impostos, inclusive o imposto aqui questionado, imposto pessoal, que cada pessoa de per si era um imposto per capita, imposto por cabeça, que esse indivíduo pagaria a coroa de Roma. E essa moeda era feita, esse pagamento era feito através da moeda do império, o denário. Esse aspecto, irmãos, cresceu até se tornar um problema, tornou-se um problema. Os judeus nunca encararam esse pagamento com tranquilidade. E aí, pagar ou não pagar? O que é que implica este pagamento sobre nós? E muitos eram os questionamentos e as tentativas de livrar-se desse pagamento, através de revoltas, através de apropriação de interpretações da lei, para de todas as formas levar o povo a usurpar ou não pagar este tributo. E aqui eles estão, meus irmãos, questionando isso a Cristo, questionando essa validade deste pagamento. Devemos pagar ou não devemos pagar? E os irmãos sabem que a moeda, na época, refletia, de certa forma, o domínio do rei. Aonde se tinha uma moeda circulando numa região com uma imagem ou uma inscrição, Tibério César, filho de Augusto, aquilo ali refletia o domínio do rei sobre aquela região. Havia uma frase que dizia o seguinte: sua moeda saiu por todo o mundo. Aí domina o império, ou domina o imperador sobre todas as nações, ou sobre todas as províncias. A moeda aqui substitui o conceito, a ideia de domínio, de alguém que está dominando sobre uma região, ou dominando sobre um povo. E isso, irmão, se tornava mais agudo, ou mais complicado, cheio de conflito, quando o judeuzinho tinha que pegar o denário e pagar o imposto pessoal à coroa. Ou seja, esse judeu fazia isso e a sua consciência estava dizendo: você é alguém que está sendo súdito do rei, ou está submetendo-se ao império. E o judeu, de alguma forma, tentava ignorar isso, tentava se levantar contra isso. E pagar para ele era um gesto de submissão. Maior conflito se dava quando o judeu tinha que pegar o denário, levar ao templo para cumprir as suas prescrições religiosas, entregar ao cambista e pegar a moeda do templo, trocar pelo denário, pegar a moeda do templo e pagar o imposto do templo. Ou seja, ele estava dizendo: aqui eu estou declarando a minha submissão e a minha filiação a Yahvé. Mas com a mão esquerda ele estava dizendo: aqui eu estou pagando a coroa ou ao império, e dizendo: estou como súdito do rei. E aí Jesus, paga ou não paga? Seremos servos de Yahvé ou nos submeteremos a este imposto que nos vincula a essa coroa? Por conta disso, irmãos, o governo de Deus, ou o governo estrangeiro, nunca se acalmou naquela região, desde quando eles saíram do governo do Egito ou de Faraó, instalados na terra e vivendo nela durante um período satisfatório, depois levados ao cativeiro, depois tragos de novo, depois subjugados de novo. Eles nunca encararam isso como normalidade. Sobretudo quando ele pegava o denário e via lá a imagem. E entendia que a lei dizia que não deveria fazer imagem de escultura, muito mais a imagem de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aqui há uma idolatria descarada. Ele encarava isso como uma blasfêmia. É por conta disso que os rabinos diziam: um religioso nunca olha para uma moeda. Ele nunca olhava para uma moeda, porque dizia: essa moeda reflete o domínio do império e, sobretudo, uma relação de idolatria com esse denário, com este império, com este homem. É esse o pano de fundo aqui. É esse o pano de fundo. Os judeus não conseguiam encarar
ou não conseguiam chegar à unanimidade acerca do imposto pessoal. De um lado você tinha alguém que dizia, ou os fariseus que diziam, olha, é humilhante ter que pagar esse imposto, mas devemos pagar, ou seja, devemos nos submeter a essa humilhação como castigo de Deus por desobediência à sua lei. Então a questão é carregada de preconceitos religiosos. O que podemos fazer, diziam eles, é só nos arrepender, ser obedientes à lei de Deus e orar contra Roma. Outros se afastavam completamente, eram chamados de zelosos por Yahvé. Estou fora, não pago de jeito nenhum. Pagar este imposto é traição a Deus. Importa nos levantarmos contras em atitudes de fé para que Deus envie o Messias e nos livre desse domínio. Essa era a ideia dos zelosos por Yahvé. Essa era a concepção deles. E é justamente isso que está motivando a pergunta desses dois grupos, herodianos e fariseus. Eles querem que Cristo se posicione acerca da questão e, acima de tudo, querem que Cristo se complique. Vamos ver de que lado ele fica. Se levantar contra o império vai dar conta dele. Se levantar contra os judeus, a multidão que o seguia iria tomá-lo à força. De alguma forma, os líderes foram ali, não desistindo da primeira ocasião, da ocasião do templo, quando foram questionados ou confrontados pela verdade, eles saem de cenário, mas voltam novamente, mas aqui estão novamente carregados de artimanhas para tentar o Senhor, para levar Jesus ao debate e a fim de levar Jesus a se comprometer. E aqui, irmãos, o grupo se aproxima não mais perguntando, não mais questionando como questionou acerca do batismo, ou quando Cristo levanta o batismo de João, mas aqui eles cercam Jesus de elogios, cercam Jesus de comentários elogiosos, a fim de que Cristo caia na artimanha deles e se posicione. Agora você tem aqui dois grupos, irmãos, e nós veremos ao longo do texto o que é que Jesus vai levá-los. Jesus vai confrontá-los. Jesus vai levar os dois grupos a caírem em si e mostrar o tanto que eles estão carregados de hipocrisia. É isso que nós veremos no texto. Temos aqui os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus, irmãos, era um grupo ou um partido que fazia parte do Sinédrio. Eles eram conhecidos como separados. Eles gostavam de ostentar a santidade dele através de observações ou observâncias externas da lei. Um grupo racionalista que entendia que a subjugação sofrida era consequência da desobediência, do fracasso em relação ao obediência à lei. Já os herodianos eram um grupo de judeus, herodianos, que estavam a favor da dinastia de Herodes. Ou seja, estavam querendo que a Judéia, que Samaria, que Idumeia fosse dada ou entregue novamente à dinastia de Herodes o Grande. Agora, por quê? Segundo alguns historiadores, os herodianos eram um grupo religioso, conhecido na literatura rabínica como os boetusianos, aderentes à família de Boé, um judeu, cuja filha foi uma das esposas de Herodes o Grande, e os filhos foram elevados à posição de sumo sacerdote. Eles estão questionando porque estavam inseridos dentro de um contexto onde eram privilegiados, onde eram favorecidos. E são dois grupos que defendem posições contrárias, dois grupos que defendem cada um a sua posição e que não se uniam, que não se dialogavam, porque os fariseus entendiam que os herodianos tinham relação com os gentios e os
herodianos defendiam a dinastia de Herodes, da qual os fariseus brigavam tanto, eram grupos opostos, mas que aqui estão unidos para ouvir o que é que o Evangelho tem a dizer acerca do imposto. Estão aqui não para ouvir a verdade e submeter a ela. Estão aqui para ouvir qual é a posição do mestre e colocá-lo em uma situação constrangedora. Estão aqui unidos contra a posição do imposto pessoal, porque tem ideias pessoais envolvidas nela, mas não estão interessados em ouvir qual é a posição de Deus. O que é que o Evangelho tem a dizer? Como nos portar através do ensinamento do Evangelho dentro de um Estado, dentro de um governo, dentro dos tributos, ou em relação àquilo que temos que pagar, aquilo que temos que conceder ao Estado. Eles estão juntos aqui. E os fariseus não se misturavam. A hostilidade contra Cristo faz com que dois grupos opostos se unam. E o propósito aqui é apanhá-lo. A palavra apanhá-lo aqui é a mesma coisa de apanhar uma caça. Vamos apanhar essa caça. Quem é Cristo? Vamos apanhá-lo em alguma palavra. Vamos apanhá-lo em algum erro. E chegam cheios de lições, a fim de chamá-lo a essa responsabilidade. Chegam cheios de bajulação, lisonja, e tecem uma série de comentários ou elogios acerca de Cristo. O primeiro é: tu és mestre verdadeiro. Está no versículo 14. Sabemos que és verdadeiro e não te importas com qualquer que seja. A ideia aqui é: sabemos que tu não ensinas como os escribas e fariseus. Eles estão reconhecendo a forma como Cristo ensinava, e como diz Mateus no capítulo 5, ele ensinava com autoridade, ensinava de forma tão verdadeira. A ideia aqui é de que você ensina e se compromete com aquilo que você ensina. Você é um mestre que ensina com palavras, mas demonstra com a vida. Contrapondo aqui a ideia dos fariseus como profissionais da religião, pregadores profissionais, ensinadores profissionais, estudantes profissionais da lei, religiosos profissionais, mas que não estavam preocupados em aprender a verdade para se submeter a ela e andar conforme a verdade. Por isso Cristo, denunciando-os em Mateus, diz: olha, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas, mas nem com o dedo vocês querem mover. Vocês estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, vocês têm acesso à lei, são intérpretes da lei, mas vocês não estão compromissados com aquilo que vocês ensinam. Aqui, irmãos, já começa uma advertência. É triste quando nós nos tornamos profissionais da religião. É triste quando nós, ou a nossa relação com aquilo que o Evangelho ensina, com o culto, com as coisas de Deus, se torna uma relação profissional, se torna uma relação mecânica. Nós ensinamos mecanicamente, nós pregamos mecanicamente, nós anunciamos o Evangelho mecanicamente, nós anunciamos a verdade mecanicamente, mas sem muitas vezes reconhecer quais são as implicações desta verdade sobre as nossas vidas. Mas o elogio de Cristo é que tu és mestre verdadeiro. Nós vemos em ti uma autoridade superior à nossa para ensinar a palavra de Deus. O segundo elogio é: tu ensinas sem fazer acepção. A ideia aqui é: você não olha o rosto de ninguém. É uma expressão que se aplicava ou se explicava através da saudação dos orientais, em que a pessoa se curvava humildemente diante da outra pessoa, a fim de bajulá-la ou a fim de alcançar um favor dessa pessoa. E quando ela se curvava, a postura da outra pessoa era levantar o rosto dela e olhar para ela, ou com um olhar favorável. A ideia aqui é que esse olhar é um olhar que se volta favorecendo alguma pessoa. Por isso, quando esse termo se aplicava a um juiz, era sempre carregado de preconceito sobre a ideia de que se um juiz olhasse para o rosto de alguém como fazendo acepção, ele iria macular o direito ou iria turvar a jurisprudência. Nesse sentido, Deus não olha o rosto de ninguém, como disse Tiago. Ele não faz acepção de pessoas.
Cristo aqui está sendo reconhecido por eles como alguém que na sua instrução ou na pregação estava manifestando o caráter de Deus através do ensino, da instrução, da pregação. Ele não se curva à aparência dos homens. Cristo, ele faz uma avaliação do homem segundo a verdade, e segundo a verdade mostra-se o caminho de Deus. Aqui, meus irmãos, eles estão demonstrando mais uma vez a dureza do coração deles. Na parábola da vinha, no final da parábola, Marcos diz que eles reconhecem que é contra eles que Cristo está falando. Aqui, mais uma vez, eles estão manifestando aspectos verdadeiros que circundam o ministério de Cristo, a vida de Cristo. A verdade, de certa forma, está despertando a consciência deles. Mas mesmo diante da pregação deste mestre verdadeiro, deste homem que não olha o rosto, Cristo, deste ensino verdadeiro que descreve a condição verdadeira do homem, como estamos, eles estão prontos a seguir no erro. Eles estão prontos a seguir obstinadamente no erro. Estão aqui, neste exato momento, tentando apanhar o mestre verdadeiro, o que ensina o caminho de Deus, não olhando para a aparência, estão ali carregados de hipocrisia para experimentar o Filho de Deus. É triste quando eu e você desempenhamos papéis. Cristo vê a hipocrisia deles. É por isso que Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Na ocasião, os discípulos pensaram que era pão que eles tinham que levar, porque atravessaram o rio e não tinha nada para comer. Mas Jesus estava se referindo à hipocrisia, que nos faz ser atores, que nos faz desempenhar papéis, que nos faz tecer comentários verdadeiros, lisonjas, mas reconhecendo a verdade, mas sem jamais submeter a ela, seguindo papéis na vida, diante dos homens, diante de Deus, até que abandonar os nossos caminhos errados. Cristo está todo o tempo mostrando a ele que o confronto do mestre com eles, ou levando-os a serem confrontados pelo ensino, é para que eles caiam em si, retornem. Isso acontece, irmãos, com eles a todo tempo. Em todos os momentos em que eles estão diante de Cristo, Cristo está ali ensinando a eles, eles estão sendo esclarecidos pela palavra, mas mesmo assim estão aqui carregados de hipocrisia. A aparência diz uma coisa, mas o coração revela outra. Estão ali diante de Cristo como artista, louvando o seu amor incondicional pela verdade, a fim de pegá-lo, experimentá-lo. E ele chega então com uma pergunta: e aí, paga ou não paga? Nós como cristãos, nós como chamados por Deus para sermos o seu sacerdócio real, essa nação que tem uma relação de filiação com Deus, essa relação entre nós e Deus, permite nos pagar ou não? Eles apresentam o ferro mais quente no momento, hein? Jesus parecia que está perdido, sem saída. Agora acabou de pegar. Se ele se pronunciar contra o imposto, Roma está aí. Se ele se posicionar contra Roma, Roma está aí, ele estimula a revolta. Vamos, pegue a espada. Mas se ele se posicionar contra, tem uma multidão olhando para ele, só esperando. Este era o resultado, com certeza, esperado por ele, objetivado por eles. E foi isso que eles sempre tentaram fazer: empurrar Jesus para que Pilatos tomasse ele, levando as multidões a se revoltar contra ele. E veja que eles acostam. Final do verso 14. É lícito pagar tributo a César ou não?
Devemos ou não devemos pagar? Deus permite. Deus pode proibir o que o Estado ordena. Será que é lícito pagar ou deixar de pagar? Meus irmãos, a resposta de Cristo é de acordo com a verdade de Deus. Cristo vai se posicionar do lado do Evangelho, do lado da verdade, sem negar o poder do Estado, sem negar as nossas responsabilidades com o Estado, nem muito menos nos chamar a negar a nossa relação com Deus. Cristo vai nos ensinar o Evangelho. Este Evangelho que nos transforma verdadeiramente, que não nos faz ser atores, e nem ter uma relação promíscua com o Estado, com a vida, com o mundo. E é isso que Cristo aqui vai ensinar. Veja, a atitude de Cristo diante da controvérsia será uma atitude que glorifica a verdade. O Evangelho, meus irmãos, tem resposta satisfatória às questões da vida, seja através de mandamentos diretos ou claros, ou seja através de princípios, mas sempre o Evangelho nos ensina a se posicionar diante das questões da vida. E é com base na verdade que Jesus vai levá-los a se posicionar. Ele não vai absolutizar o poder de Roma, nem vai isentar de responsabilidade o povo do seu compromisso, nem com Deus, nem com César. Eu abro um parênteses para dizer, irmãos, se nós estudarmos a história, a relação do povo de Deus com o Estado, ou melhor, a relação da igreja com o Estado, sempre tem sido, ao longo da história, uma relação cheia de conflitos e controvertidas muitas vezes. Várias concepções já surgiram ao longo da história para tentar propor uma relação equilibrada e amigável entre a igreja e o Estado, entre os cristãos e o Estado. Algumas extremas, outras liberais. Mas 4 marcam a história, 4 posições. A primeira é aquela que diz que o Estado deve controlar a igreja. O Estado tem que ser absoluto, ele controla a igreja, ele tem que determinar que os seus cidadãos se filiem à igreja. O Estado controla todas as coisas. Não é isso que o Evangelho diz. A segunda concepção é não, a teocracia. A igreja deve pregar e governar. Esse messianismo que nós estamos vendo, o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja tem que controlar tudo. Nós somos cabeça e não cauda. A terceira é o constantinismo. Quando o próprio imperador então se torna evangélico, crente, e aí diz que a religião oficial do império vai ser o cristianismo. E aí, essa posição diz que a igreja favorece o Estado. E a igreja se acomoda ao Estado a fim de garantir seus favores. A quarta posição parece ser a mais coerente com a palavra de Deus, que diz que deve haver entre o Estado e a igreja uma parceria. A igreja deve reconhecer o seu papel, o Estado deve reconhecer o seu papel, e ambos devem se incentivar um ao outro para que ambos assumem as suas responsabilidades diante de Deus. O Estado com as suas prerrogativas e a igreja com as suas prerrogativas, mas são esferas onde Deus atua de maneira diferente. Aonde Deus atua para estabelecer a justiça, punir os rebeldes, são questões separadas. Esta parece ser a posição que o Evangelho está de acordo, que o Evangelho ensina. E a igreja e o Estado possuem papéis diferentes, é o que Cristo de certa forma vai tentar ensinar a eles. E nós temos responsabilidades diferentes, papéis diferentes, mas em ambos os papéis nós não estamos ferindo a nossa relação com Deus, quando estamos vivendo uma cidadania consciente, com base no Evangelho. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
O Evangelho, meus irmãos, vai formar em nós uma visão correta das coisas, estabelecendo os papéis que cabem a cada um. E como o Evangelho vai fazer isso? Cristo aqui vai mostrar que ele precisa desconstruir a hipocrisia e os papéis que estes grupos têm desenvolvido na sociedade. Olha, aqui nós temos dois grupos que são opostos, e cada um defende aqui a sua posição própria. Os herodianos do partido de Herodes querem a retomada da dinastia porque profundamente eram abençoados por ela. Eu quero ser beneficiado, eu quero a minha parte. Os fariseus eram contra o pagamento do imposto em nome de uma suposta obediência, uma ideia nacionalista, que se tornava mais compromissados com Deus e com a sua lei. Mentira! Nunca obedeceram verdadeiramente a lei de Deus. Cristo vê neles muito mais do que fingimento. Cristo vê alienação objetiva. Eles não estão compromissados com a verdade do Evangelho. O cristão é aquele que se compromete com a verdade. O cristão reconhece que não há autoridade que não venha de Deus, e que ele não vê o diabo como Cristo não viu o diabo no Império Romano, nem muito menos tenta divinizá-lo. Mas ele, a partir do Evangelho, ele se porta conscientemente dentro das suas obrigações no Estado, vivendo o Evangelho de maneira consciente, estimulando naquilo que deve ser estimulado e dentro das possibilidades combatendo aquilo que deve ser combatido, e não desenvolvendo e tendo uma relação promíscua com o Estado. Se ele me favorecer, eu apoio fulano, ciclano e beltrano. Se me desfavorecer, eu não apoio ciclano e beltrano. Não é isso que o Evangelho ensina. A Escritura, irmãos, quer nos levar a uma cidadania consciente, madura, capaz de proporcionar aos cristãos o desenvolvimento dos seus papéis de uma maneira equilibrada, saudável, bíblica, separando o que é de Deus e separando corretamente o que é de César. Isso porque os religiosos, os fariseus, os herodianos não queriam pagar os impostos, mas cheios e carregados de preconceitos religiosos e não pautados pela verdade. A primeira atitude que o Evangelho precisa desconstruir em nós é a hipocrisia. São papéis com os quais nós assumimos ou nos comprometemos para sermos beneficiados de alguma forma. A segunda atitude é que o Evangelho deve nos levar a viver de uma maneira coerente. Veja o que Cristo faz no verso 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Olha, Jesus está dizendo: se vocês reconhecem que eu sou o mestre verdadeiro, se vocês reconhecem que eu ensino o caminho de Deus, não olhando a aparência dos homens, por que vocês me experimentam? Por que vocês não submetem ao que eu estou ensinando? Aí Jesus diz: então tá bom, agora eu vou experimentar vocês. Eu vou mostrar a vocês o tanto que vocês estão longe da verdade, mas estão propagando com os lábios. Veja, Jesus faz um pedido no final do verso 15: trazei-me um denário para que eu veja. Vai começar ali. Trazei-me um denário. Olha, Cristo não tinha. Ele pede: trazei-me um denário. E eles lhe trouxeram. Eles quem? Os fariseus e os herodianos. Ah, Jesus é aí. Então vamos lá. Jesus aqui não está dizendo que não conhecia o denário. Ele conhecia plenamente o que era o denário, uma moeda do império. Ele conhecia muito bem a relação do povo com essa moeda. O que Jesus aqui quer é confrontar. E eles o trouxeram. Está aqui. Ué. De modo natural, o denário está presente.
Irmãos, há muito tempo, o denário havia ocupado uma posição central no comércio, na economia. O trabalhador recebia o salário diário, um denário. Trabalhava o dia todo, no final do dia recebia um denário. Estava ali presente o denário. Os campistas que estavam lá no templo, responsável pela a troca da moeda da religião lá no templo, estavam lá prontos para receber o quê? O denário. Denário. E trocar pela moeda do templo e dizer ao judeu piedoso: vai lá e paga o imposto do templo. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer a eles? O que é que Jesus quer dizer a cada um de nós? Eu sei, quando se trata de negócios, daquilo que interessa a vocês, daquilo que proporciona lucro a vocês, vocês estão do lado do imperador, estão até condenados no bolso. Em milhares de relações comerciais, inclusive no câmbio do templo. Por que vocês não rejeitam o câmbio do templo? A moeda que tem a imagem do imperador que vocês não querem ter vínculo com ele nenhum. Por que o campista aceita no templo com a autorização de vocês? Em várias relações comerciais vocês reconhecem, né? Ele como soberano. Mas na hora de pagar os impostos, então vocês se lembram, nós somos de Deus. Na hora que é para responsabilizar vocês, a consciência de vocês é ferida. E Jesus pergunta: de quem é essa inscrição? Vê se tem a imagem de Deus ali. Quem é que responde? Eles mesmos respondem: é de César. É de César. Estava escrito lá, Tibério César. César era o nome de todos os imperadores, era a dinastia dos Césares. Tibério, imperador da época, filho do divino Augusto. É como Jesus está dizendo: é propriedade do imperador, meu filho. E Jesus confronta novamente: coloca os pés no chão. E não acredite nos discursos que vocês mesmos estão aí gritando. Não vamos pagar, não podemos nos calar. Sabe por quê? Porque vocês já se calaram convenientemente em várias relações comerciais, aonde vocês estão participando, lucrando e recebendo, sendo favorecidos. Veja, a hipocrisia, irmãos, nos faz desempenhar papéis, mas não nos faz nos compromissar com o Evangelho. A igreja não pode, não deve e não tem a prerrogativa de se relacionar de uma maneira promíscua com o Estado. O Evangelho nos chama a uma cidadania responsável, consciente. E quando a igreja vai ser beneficiada, quando nós somos beneficiados, quando a nossa relação com o Estado nos proporciona benefícios, nós nos calamos. Agora, quando o Estado vem responsabilizar pelos benefícios dados, nós nos lembramos: Senhor, nós somos cabeça e não cauda. O Evangelho, meus irmãos, nos chama a uma vida de paz, a uma vida correta, a uma vida de justiça, a uma vida de compromisso com Deus. O Evangelho nos chama a não gastar aquilo que não temos, a arcar com os nossos compromissos, a pagar os nossos impostos. E não o indivíduo que compra um carro, mas na hora de pagar o IPVA, que é caro, ele reclama do imposto. Mas por que você comprou o carro? Se o valor do imposto está relacionado ao valor do carro. Cristo nos chama a uma vida ordeira. Ordeira. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem imposto, imposto. Não deveis coisa alguma, a não ser o amor que procede de um coração puro. É isso que vocês devem viver. Eles estão aqui com o denário, se relacionando com o denário todos os dias, se apropriando do denário para o benefício próprio. Ora, se não pode ser aceito para pagar o imposto da coroa, não pode ser
relação com Deus, muito mais recebê-lo como câmbio do templo. Os evangelhos são a ser coerentes, irmãos. Verso 17. O Evangelho nos ensina a fazer clara distinção das coisas. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Jesus continua diretamente na resposta. Não muda, mas ao mesmo tempo que generaliza tudo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A conclusão de Cristo não se limita à moeda do imposto, mas ele abrange a questão, chegando a implicar no reconhecimento fundamental do imperador: dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Mas a ideia aqui é que quando Jesus fala de Deus, é de um Deus totalmente diferente pregado pelos próprios fariseus. Por quê? Para os fariseus, no presente, naquele contexto onde eles estavam vivendo, império, pagar impostos, subjugados, não havia nada de Deus ali. Nada palpável. Cadê o domínio de Deus? Para os fariseus e religiosos havia uma só coisa que refletia a vontade de Deus naquele contexto: era a lei. E sabe como é que eles interpretavam a lei? Você deve e você não deve. Você pode e você não pode. O que importava para eles eram estar carregados de 600 mandamentos. Regras e mais regras, regras e mais regras. No fundo, o que é que isso produzia? Todos na sociedade estavam armados e hostis, prontos para se levantar. Mas o que Jesus está pregando aqui, o reinado de Deus está presente. Não há autoridade que não venha de Deus. Isso se insere no dito aos religiosos que, confusos, não conseguem ver Deus nessa situação. Não conseguem entender a legitimidade deste governo pagão. Mas o Evangelho nos leva a compreender. É por isso que Hebreus vai dizer que a mente dos amadurecidos é aquela mente que é capaz de discernir não só o bem, mas também o mal. E o Evangelho nos leva a perceber, a discernir, a viver separando as coisas corretamente, proporcionando compreensão e transformação que nos torna capazes de respeitar o Estado, embora sabendo que as autoridades muitas vezes não agem corretamente, mas elas têm direito. E elas são de necessidade para o bem comum, o Evangelho está dizendo. São esferas onde Deus age. Sem elas, valeria a lei do mais forte. O que isso está dizendo aqui? Sabe o que é, irmãos? O Evangelho implica em muito mais do que pagar impostos. Pagar em si. Que isso no mínimo os fariseus faziam. Importa aqui aprender a fazer sem ranger os dentes, sem ser calculista, sem ser hipócrita, mas conscientemente. Importa pagar a quantia certa, não por estratégia, ou medo por medo, mas por dever de consciência. Cabe aqui reconhecer a legitimidade do Estado, reconhecer as autoridades, viver como cristãos, sem negar o compromisso com Deus e a verdade. Ver que Deus está presente mesmo quando aqueles que governam não sejam crentes. E saber fazer clara a separação das coisas. Olha, não tem ninguém mais que sofreu nas mãos das autoridades do que Paulo. Leiam Atos. E ele escreve Romanos 13, sem rancor no coração, sem ódio.
dizendo que Deus instituiu as autoridades, estabeleceu tais autoridades. Quem se rebelar contra elas, se rebela contra Deus. Elas são servas de Deus para o teu bem, é agente da justiça para os que praticam o mal. É por isso que o Evangelho nos faz conscientes. Por quê? Porque este mesmo Estado, que foi constituído por Deus para promover o bem e estabelecer a justiça, este mesmo Estado pode se tornar um Estado cruel e ordenar aquilo que Deus proibiu e proibiu aquilo que Deus ordenou. É por isso que a consciência que o Evangelho produz sabe exatamente a hora e a ocasião em que cabe desobediência civil e legítima. Quando o Estado ordena aquilo que a palavra de Deus não ordena, os cristãos devem desobedecer legitimamente. Quando o Estado prescreve ou estabelece aquilo que Deus está proibindo claramente na palavra, o cristão conscientemente, aquele cristão que paga imposto, que vive ordeiramente, que vive corretamente, ele mesmo está pronto a desobedecer aquilo que Deus não ordenou. Essa relação madura, essa relação consciente, sabendo separar o que é de César e o que é de Deus. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, que acima de tudo, concluindo isso aqui que Jesus acabou de dizer, é que eu e você fomos chamados a uma vida de paz. Paz. Paz e bom exemplo tanto para com os de dentro, bem como para com os de fora. O Evangelho nos chamou a uma vida justa, a uma vida ordeira. E espera-se que nós, como os cristãos, reconhecendo a legitimidade do Estado, e ele como ordenado por Deus, provindo de Deus, nós não o toleremos como um mal necessário. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas devemos submeter a autoridade de consciência, com respeito, por dever de consciência, sem medo da punição, sem medo da disciplina, mas pelo contrário, o cristão não deve a ninguém. E honrar os seus representantes, pagar os seus impostos, estimular o Estado naquilo que é prerrogativa dele. Irmãos, eu estava ouvindo um agente de trânsito. Em uma entrevista, numa dessas rádios, ele dizia o seguinte: nós não conseguimos punir mais ninguém. O entrevistador perguntou por quê. Ele disse: depois que se criaram os grupos do WhatsApp, nós não conseguimos punir mais ninguém. Um avisa ao outro que a blitz está no final da M Norte, não passe lá. O outro avisa: ó, tem uma blitz descendo, centro de Itaguatinga, não passe por lá, vai pela estrutural. O cara vai para o bar e bebe a noite todinha, e ao sair do bar, os amigos já avisam: ó, tem uma blitz ali. Pois é justamente ali que ele vai acabar com a família, que ele vai atropelar, que ele vai acabar com a vida de quem não está vendo, de quem está voltando do serviço. E este guarda de trânsito disse o seguinte: o problema é que se fosse só isso, a gente conseguiria até suportar. Mas o problema é que a polícia não consegue mais pegar segredadores relâmpagos que tomam famílias, que tomam carros e saem em vias públicas. A gente não consegue identificar onde eles estão, porque eles estão dentro desses grupos infiltrados. E muitas vezes, meus irmãos, os cristãos estão dentro destes grupos. Dentro destes grupos. Agora, com qual propósito? Está andando embriagado na rua. Está andando no carro sem pagar IPVA. Não está com licenciamento de 2014 ainda. Mas qual o objetivo de fugir de uma blitz? Com o objetivo de temer as autoridades. Se não alguém que está andando errado, que está andando totalmente contrário à lei, rebelde, desobediente. O Evangelho nos chamou a isso não, irmãos. O Evangelho nos chamou a orar pelo bem das autoridades. Orem por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Estimulem eles a cumprir com a prerrogativa deles. Ajudem com que eles cumpram com a prerrogativa deles.
E o Evangelho, irmãos, tão puro, tão limpo, tão claro, tão objetivo, tão formador de consciência e de caráter, está nos ensinando que nós, a quem devemos tributo, tributo, a quem devemos honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto. Paulo diz a Timóteo no capítulo 2 da primeira carta: orem por todos os homens que estão investidos de autoridade. Olha a pureza do Evangelho, nos ensinando a ter uma relação consciente com o Estado. Mas também naquilo que for a nossa oportunidade, irmãos, de participar ativamente também. Isso a própria confissão, os padrões confessionais reconhecem. Se há algum cristão que tem alguma vocação para magistrado civil, a igreja deve orar por esse irmão, estimular esse irmão, orientar esse irmão, para que ele cumpra também a sua função. Veja a pureza do Evangelho, a beleza do Evangelho de Cristo. Não estimula a rebeldia, não incita a revolta, mas pelo contrário, nos coloca numa posição consciente diante disso. É esse o nosso papel, meus irmãos. Vivermos como cristãos no mundo, em paz, em santidade, em compromisso com a verdade. Quando você está cumprindo com as suas obrigações, no trabalho, na sociedade, na família, você está sendo santo. É um aspecto da santidade do cristão. Ele está cumprindo o seu papel e sendo o primeiro a dar exemplo. É assim que nós devemos viver. E o Evangelho veio ampliar a questão. A autoridade aqui é muito mais do que o pai e a mãe, que nós nos submetemos a eles dentro de casa. O pai aqui é o guarda de trânsito, é o chefe no serviço, que muitas vezes é mais incapaz do que nós. São pessoas que estão acima da gente em alguma esfera da vida. E que o Evangelho nos chama a submeter a elas, respeitá-las, honrá-las, sem jamais nos olvidarmos do nosso compromisso com Deus. E dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema aqui é que os fariseus estavam tomados de hipocrisia. O denário não era para pagar o imposto do imperador, mas era para estar com o bolso cheio. O denário não era para pagar o imposto do imperador, mas era para ganhar dinheiro no templo. Enganar o povo. Ué, cadê a coerência? É assim que o Evangelho nos chama a viver. Sejamos coerentes, irmãos. Sejamos coerentes. E reconheçamos que muitas de nossas posturas não são cristãs. Não é pautada pelo Evangelho e pela consciência do Evangelho. Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus por mais uma vez ter ouvido a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Evangelho produza consciência em nossas vidas. Que o teu Evangelho nos desarme, ó Deus, da hipocrisia, do teatro, mas que sejamos sinceros, ó Deus. Que vivamos no presente século de uma maneira sóbria, assim, sensata, justa, piedosamente. E sejamos, Senhor, compromissados em todos os aspectos aonde o Senhor atua, meu Deus, seja na esfera da igreja, seja na esfera do Estado. Amém. E naquilo que for, Deus, ilegítimo, naquilo que for, Deus, ação do Estado ilegítima, o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos engajados, Senhor, mas engajados defendendo a verdade, defendendo o teu nome, defendendo a tua honra, defendendo o teu Evangelho, defendendo a prerrogativa estabelecida pelo Senhor, ó Deus, para que os homens que o Senhor tem levantado, autoridades delegadas, ó Deus, estes homens cumpram os papéis que foram designados a eles, Senhor. Amém. Que eles não desviem, que eles não sejam corruptos. Nós te pedimos, meu Pai, que estes homens tenham consciência política, tenham consciência, ó Deus, do papel que cada um deve desenvolver, assim como nós cristãos, assim como líderes da igreja, assim como os pastores, como todos nós, tenhamos consciência, Senhor, de como devemos nos portar. Amém. É só o teu Evangelho, meu Deus, que desarma-nos da hipocrisia, que produz consciência, que traz transformação, que traz santidade, que traz clareza, ó Deus, e percepção clara das coisas.
E é isso que nós te pedimos. Nos transforma, Deus, através do teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.